Olá, meus alunos. Chegamos a mais uma aula aqui no nosso treinamento e agora vamos descobrir ali sobre o autopreenchimento, ou seja, qual é a maneira que o Excel ele consegue incrementar ali intervalos sequenciais para nós, tanto os numéricos como intervalos de datas, tá bom? Então, muitos usuários perdem tempo ali preenchendo listas numéricas, por exemplo, uma ordenação que parte ali do 0 ou do número 1 até o 1000, por exemplo. Muitas pessoas saem inserindo ali esses dados de maneira manual, mas o Excel ele pode facilitar a nossa vida através do autopreenchimento, tá bom? E já de antemão aqui, eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Quando eu clico em qualquer célula dentro de uma planilha, vocês reparem que sempre aqui no canto direito inferior vai aparecer esse ponto. Esse ponto aqui nada mais é do que a alça de preenchimento, tá? Então, à medida que você clicar nele e arrastar, ele vai preencher ali com alguma sequência, com alguma lógica ali que o Excel está captando que o usuário inseriu. Vamos ver aqui, ó. O exemplo número 1. Eu tenho o número 0 ali inserido em uma determinada célula. Se eu pegar na alça de preenchimento, clicar e arrastar ele para baixo, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai continuar a sequência? 0, 1, 2 e assim por diante? Vamos ver? Ó, cliquei na minha alça de preenchimento, você vê que o ponteiro do mouse ele muda. Ó, quando o ponteiro do mouse ele está nessa setinha branca aqui mais gordinha, significa que ele está no momento de seleção, tá? Então você vai ativar alguma coisa, você vai selecionar algo, certo? Quando eu paro esse mouse entre uma coluna e outra, ó, repara que ele fica com uma seta para a esquerda e uma para a direita. Esse daqui é o status do mouse para autoajuste ou para ajuste, né? Então eu posso aumentar a largura de uma coluna, eu posso diminuir. Se eu parar em uma linha aqui, ó, entre uma linha e outra, eu posso aumentar a largura de uma altura de uma linha ou reduzir essa altura, tá bom? Se eu clico em determinada célula e eu venho sobre essa borda verde dela, ou se eu clico em uma coluna e eu paro sobre a borda dessa coluna que foi selecionada, ó, repara que o ponteiro do mouse ele fica com uma seta direcional ali, uma para cada lado, os 4 cantos, né? Para a esquerda, direita, cima e baixo. Isso aqui é a locomoção. Então, exemplo, coloquei aqui a letra A. Se eu clicar e arrastar para cá, eu vou tirar de lá e vou trazer para cá. Faço essa movimentação. Mas repara que a hora que quando eu clico aqui sobre a alça de preenchimento, ó, ele vira como se fosse uma mira, tá? Então, esse daqui me permite clicar, manter pressionado e arrastar. E quando eu faço isso, ó, ele foi lá e trouxe para mim a sequência. Ah, Thiago, mas o Excel, então, ele é burro, ele não conseguiu completar. Não é que ele não conseguiu completar, é que você não passou nenhuma informação para ele. Você tinha apenas o dígito 0 ali e você arrastou. O que ele fez? Como ele não identificou nenhuma sequência ali, ele não verificou nenhum padrão, ele apenas replicou aquele valor que estava ali. Tudo bem? Agora a gente vem para o exemplo 2. Eu tenho 0 e eu tenho 1. Eu vou selecionar agora as duas células. Ó. Selecionei as duas. Agora eu venho na alça de preenchimento, eu clico e arrasto. E agora ele foi lá e completou para mim. Lembra que no início eu tinha apenas essas duas células. Eu selecionei, cliquei na alça de preenchimento e arrastei. O que acontece? Por que ele completou aqui acrescentando 1 em 1? Porque ele verificou o padrão que existe aqui entre as duas células. Ele verificou o valor inicial dessa e o valor final dessa. Entre as duas, ele reparou que o incremento era 1. Então, a cada nova célula que você foi arrastando, ele foi pegando o último valor e acrescentando 1. E assim ele cria um sequencial para nós. Tá, Thiago, mas eu tenho, por exemplo, ó, de 0 a 10. Eu tenho um intervalo que a cada nova linha que eu descer, ele tem que incrementar de 10 em 10. Ok, ó, a lógica é a mesma. Ó, 0 e selecionei aqui o 10. Selecionei as duas. Eu venho na alça de preenchimento, clique e arrasto. Olha lá, ele vai preenchendo ali para mim de 10 em 10, incrementando 10 a cada nova linha que eu vou descendo. E se for decimais, ele vai funcionar?
Vamos verificar aqui, ó. Selecionei as duas, alça de preenchimento e arrastei. Ele vai preenchendo, mantendo aquele padrão. Aquele valor de incremento, ele vai replicando para nós ali, tá? Aí você vem e fala assim, mas Thiago, eu já vi o seguinte, quando a pessoa seleciona, ela vem aqui nesse botão e dá um clique duplo, e ele auto-preenche ali, mas agora aqui não está dando certo. Está dando erro no meu Excel, tem alguma coisa de errado? Na verdade, tem algo de errado. Por quê? Repara que aqui do lado tem uma coluna em branco, o clique duplo, ele vai preencher para você de acordo com o padrão. Ele tem que ter algo ao lado dele que vai direcionar até onde ele deve estender ali aquele incremento, até onde ele vai descer ali auto preenchendo para você. Como eu tenho uma coluna em branco aqui e uma coluna em branco aqui, ele não tem padrão, então ele não sabe até onde ele tem que ir. E por não saber até onde tem que ir, ele não vai a lugar nenhum, tá? Agora, se eu venho aqui, ó, seleciono essa coluna vazia e dou um Ctrl menos, deletei ela, tá? Agora, esse intervalo aqui, quando eu der um clique duplo, ele vai ter um padrão. Por quê? Ele vai utilizar essa coluna à esquerda como guia. E ele vai saber que ele deve preencher aqui, ó, até a linha de número 15. Então, ele tem agora um ponto de parada para ele poder se balizar, para ele ter como norte. E ele vai utilizar isso como um guia para poder fazer isso, tá bom? Então, sempre dessa maneira que você vai poder trabalhar. Tranquilo, né? E agora, se a gente vem aqui, ó, série numérica. Imagina o seguinte, imagina que você tem que preencher em uma coluna uma ordenação, que ela vai de 1 até o número 100.000. E aqui, ó, intervalo de 1. Então, eu começo com o número 1. Na sequência, eu tenho o número 2. Ah, Thiago, então eu só selecionar os dois para o Excel identificar qual é o padrão de incremento que vai ter, e eu vir arrastando. Olha, mas até os 100.000, olha o tanto de tempo que eu vou ter que ficar segurando isso aqui e arrastando, ó. Não é nada produtivo, né? E agora, se eu fizer o seguinte, ó, a partir dessa célula, eu quero que ele preencha nesta coluna até o número 100.000. Ó. Eu coloquei o valor inicial, que é o 1, certo? E agora, eu vou utilizar aqui, ó, o botão direito do meu mouse, tá? A gente vai começar a ver outras funções. Então, com o botão direito do mouse, eu vou vir na alça de preenchimento, ó, parei sobre ela, clico com o botão direito do mouse, eu vou descer uma célula e eu vou retornar aquela pontinha do meu alça de preenchimento, ó. Então, desci e voltei mantendo pressionado o botão do lado direito do mouse. E agora, ó, soltei aquele botão de seleção ali do botão direito do mouse. E ele vai aparecer essas opções aqui para mim. Entre todas essas opções, eu vou vir e vou selecionar série, aqui embaixo. Ó. Ele vai abrir essa caixa de diálogo. Você quer preencher essa série em linhas ou em colunas? Vamos marcar aqui em colunas. Eu quero um crescimento, né, do tipo linear, o incremento é 1, e o meu limite, ó, é 100.000. Eu digitei 100.000. Quando eu clicar em OK, ó, olha lá, automaticamente ele preencheu. Ó. Se eu apertar Ctrl seta para baixo, ó, o último valor é o 100.000. Não precisei clicar e arrastar. Então, mais uma vez, ó, número 1, inserir o valor inicial. Botão direito do mouse aqui na alça de preenchimento. Mantenho pressionado, arrasto uma, duas, quantas casas quiser, mas o importante é que eu tenho que voltar ao ponto inicial. Ó, soltei aqui esse botão do lado direito do mouse, vai abrir as opções. Eu venho aqui em série. E eu marco aqui a série em colunas. Por que em colunas? Porque eu quero que ele preencha na vertical. Se eu deixar marcado linhas, ele vai preencher na horizontal. Ele vai marcar de 1 aqui até 100.000 na horizontal, tá? Então, eu quero que preencha na coluna. Valor de incremento, ó. Agora eu vou mudar, vou colocar 10. Eu quero que ele preencha aqui até o número 100. Eu vou dar um OK. Olha lá. Ele foi lá e preencheu. Por que que ele não preencheu até o 101? Eu coloquei um limite de 100. E eu comecei no número 1 e falei para ele, incrementa de 10 em 10. Então, 1 mais 10 é 11. Mais 10, 21, 31, até o 91. Se ele incrementasse mais 10 aqui, iria para o 101 e passaria aquele limite máximo que eu informei que era 100. Então, ele vai sempre obedecer o limite. Ele não vai extrapolar o limite máximo que você passou.
Se o intervalo de preenchimento ficar acima daquele limite, ele vai parar sempre na última casa ali, que não ultrapasse aquele limite, tá bom? Mas obedecendo aquela sequência. Então, é mais uma dica ali que você tem de produtividade para você conseguir preencher essas listas de uma maneira mais rápida. Isso aí também vale para série temporais, ó. Porém, para série temporais, a gente tem mais algumas coisas aqui que a gente pode acrescentar. Imagina aqui, ó, eu coloquei dia 1º de janeiro de 25. Coloquei uma coluna dias, dias da semana, meses e anos. Vamos trabalhar sempre com o botão direito do mouse, tá? Alça de preenchimento, ó. Eu venho e arrasto aqui determinadas células. Ao soltar aqui o botão direito do mouse, eu vou ter essas opções, ó. Preencher dias, dias da semana, que é o que está aqui no meio, preencher meses e preencher anos, tá? A gente vai ver essas 4 opções aqui. Então, ó, cliquei, botão direito, arrastei até aqui. Soltei o botão direito. Eu vou lá e vou falar, ó, nesse intervalo que eu selecionei, preencha dias. Olha lá, ele foi lá e preencheu na sequência, tá? Do dia 1 até o dia 14, ó, sem pular nenhum dia. Ele foi incrementando dia a dia ali para mim, certo? E se eu for agora em dias da semana, ó, botão direito, e eu vou pegar o mesmo intervalo. Ó, arrastei até aqui. E agora eu vou selecionar, ó, preencher dias da semana. Olha aqui, dia 1, dia 2, dia 3, ó. Aqui eu vou para o dia 4, e aqui eu vim no dia 6. Por que ele pulou para o dia 6? Porque dia 4 e dia 5 é sábado e domingo. Então ele preenche aqui nos dias da semana, de segunda até sexta-feira, tá? Ele pula automaticamente sábados e domingos. Então, se você precisa ter ali uma listagem de dias para você ter as suas tarefas, os seus agendamentos, o seu checklist, e você não quer contabilizar ali o sábado e domingo, ao invés de você inserir, você ter que vir selecionar essas linhas, deixar toda ela marcada. O pessoal faz isso aqui, eles vêm no sábado e domingo ali, eles deixam marcado em preto ali, seleciona a linha inteira para não preencher. Então, se você não quer exibir eles, você pode fazer dessa maneira que eu fiz aqui, tá? Então, ó, botão direito, clicou e arrastou, preencher dias da semana. Pronto, você tem lá uma lista de segunda a sexta, desconsiderando sábados e domingos. Se você for em meses, botão direito, clicou e arrastou, preencher meses. Ele vai repetir o mesmo dia, mas ele vai vir preenchendo e acrescentando um mês a cada nova linha que você acrescentar. Se chegou em dezembro e passou e desceu as linhas, ele vai mudar o ano também, ó, automaticamente. Ele vai seguir incrementando ali um mês a cada nova linha, a partir daquela data inicial. E a mesma lógica ela vai se replicar aqui a anos. Botão direito, clicou e arrastou, ó, preencher anos. Ele foi lá e preencheu aqui também, certo? E agora a gente vai ver um modelo B, seguindo aquela mesma lógica lá do sequencial numérico. Então, a partir do dia 1º de 1 de 2025, ó, eu quero que preencha na vertical aqui para mim até dia 31 de 12 de 2050. Se eu apenas clicar e sair arrastando, ó, com o botão esquerdo mesmo do mouse, ele vai preenchendo sequencial para mim, tá bom? A mesma coisa se eu apertar o botão direito do mouse e vir preenchendo aqui e preencher dias. O resultado é o mesmo. Mas cá com nós aqui nesse momento não é nada produtivo, né? Então, ó, botão direito do mouse, ó, tem na alça de preenchimento, botão direito do mouse, aquela mesma lógica. Desço algumas casas e retorno ao ponto inicial. E agora eu vou vir lá em preencher série, ó. Aqui, ó, série. Mais uma vez, seleciono coluna, o tipo é uma data, a unidade, eu vou acrescentar dias, tá? Qual que vai ser o incremento? Vai ser de 1 em 1 dia. E qual que é o limite? O limite é dia 31 de 12 de 2050. Coloquei a minha data final aqui. Dou um OK, ó. Ele foi lá e preencheu para mim, ó, de uma maneira bem rápida, tá? Isso é usar o Excel da maneira correta, certo? Outros tipos de preenchimentos, tá? Vamos vir aqui, vamos acrescentar uma nova planilha aqui, vamos dar um zoom. Se eu colocar aqui, por exemplo, domingo, coloquei domingo. Se eu clicar aqui, ó, com o botão esquerdo mesmo, e eu arrastar, ele vai preenchendo, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
E se eu for descendo aqui novamente, ó, ele vai domingo, aí ele começa segunda, terça, tudo de novo, tá? Se eu abreviar e colocar apenas DOM, as 3 primeiras, né? E eu fazer a minha seleção, ó, ele vai trazer ali para mim, tá? Por que que ele faz isso, ó? Se eu marcar aqui, ó, janeiro, e eu clicar e arrastar, ó, ele vai lá e traz para mim. Se eu colocar abreviado aqui, já clicar e arrastar, ele também vai trazer ali abreviado para mim. Agora, se eu venho, se eu coloco ali, por exemplo, Flamengo. Ah, coloquei um time de futebol. Se eu clicar aqui, ele vai trazer Vasco, Fluminense, Botafogo? Não. Por quê? Porque esses carinhas aqui, existe dentro do Excel uma configuração de listas personalizadas. E essas listas, elas são inseridas automaticamente já por padrão, tá? Então, ela permite que você, e se você inserir aqui, ó, por exemplo, ó, terça-feira, e eu clicar e arrastar, ó, ele vai continuar a sequência. Mas, Thiago, onde que eu vejo essas listas? Quais que existem? Eu posso vir aqui na guia de arquivo, vamos navegar aqui até opções. Em opções, vamos vir aqui em avançado. Em avançado, a gente vai vir até o final. E aqui no final, a gente vai ter editar listas personalizadas. Repara aqui, ó, eu tenho por padrão, ó, domingo, tanto abreviado como por extenso, meses abreviado por extenso. E aqui eu tenho alguns de testes, ó, que eu acrescentei. Vou até excluir elas aqui, ó. E você pode vir, ó, por exemplo, criar uma nova lista, ó, e você pode vir adicionar. Por exemplo, ó, vou colocar aqui Flamengo, vou colocar aqui, ó, Vasco, Botafogo, Santos, Palmeiras. Vou adicionar, ó. Adicionei essa lista, ó, e vou dar um OK. Dei um OK. Então, agora, se eu pegar aqui em qualquer lugar, ó, se eu colocar ali Flamengo, eu clicar e arrastar, ó, ele vai lá preencher com aquela lista que eu inseri. Então, imagina ali se no seu setor você tem os colaboradores, você quer criar uma lista com eles, porque direto eu tenho que fazer algumas análises, algumas anotações, eu preciso ter a listagem dos meus colaboradores, mas eu não quero ficar toda vez digitando ou toda vez copiando e colando. Então, cadastra a lista deles ali, coloca o primeiro nome, usa sempre ali por ordem alfabética e digitou o primeiro, clicou e arrastou, ele vai preencher os setores, ou os produtos que você tem, se forem poucos, se forem fixos, não forem ficar mudando constantemente, você pode fazer isso aí para você poder ganhar tempo, tá? Então, são dicas ali de produtividade, são dicas de configurações básicas, mas que muito usuário não sabe. E acaba fazendo muito retrabalho manual por causa disso. Então, eu espero que você goste dessa aula, deixa seu comentário, assim como eu venho dizendo em todas as aulas. Outro ponto, as nossas aulas, elas vão ser dinâmicas dessa maneira. Se acontecer algum erro aqui, alguma operação que eu for fazer, eu vou refazer ela, eu não vou ficar editando. Por quê? Porque na vida real, não tem edição. Na vida real, a gente vai errar em determinado momento, alguma coisa não vai funcionar em determinada hora, e você vai ter que voltar e refazer. Então, eu quero trabalhar aqui este curso no maior proximidade ali da realidade que a gente tem no nosso dia a dia. Quando erros acontecerem, a gente volta, verifica onde que é o erro e a gente vai corrigindo para que a gente aprenda da maneira correta, tá? Então, deixa seu comentário sobre o que você está achando do treinamento, sua sugestão, suas dúvidas, tá? Entra no grupo dos alunos também, lá no WhatsApp, para a gente compartilhar nossas experiências, tirar dúvidas também, tá ok? E é isso daí. Até a próxima aula, bons estudos.